Eu gostaria de iniciar lendo um texto. Esse texto aqui, que está lá em Efésios 3:20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em nós, em que nós opera. Amém? Deus é poderoso para fazer todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Ele é grandioso. E hoje, essa terça-feira, nós vamos iniciar um novo tempo. Nós vamos iniciar uma nova série, que é o Deus de Poder, Deus de Milagres. E hoje nós vamos falar sobre gerando milagres no nosso trabalho e na nossa vida espiritual. É um tema novo, amém? E para começar isso, eu gostaria de compartilhar algumas estatísticas que eu vi recentemente na internet. Olha só, primeiras delas, fala assim: o funcionário brasileiro é um dos que mais trabalha desmotivado. Você sabia? Tem uma pesquisa aí que diz que 45% dos brasileiros realmente estão motivados para trabalhar. A média no mundo são 55%, quer dizer, 10 pontos atrás. Já vai começando aí a estatística. Vamos lá, segunda, que 56% dos trabalhadores informais formais estão insatisfeitos com o emprego que têm. 56%, quer dizer, 56 pessoas em cada 100 estão insatisfeitas com o trabalho que está executando. Vamos lá, mais uma notícia aí. Diz o seguinte: o site da Cato está falando que no começo de 2020, 92% dos brasileiros queriam mudar de emprego. É mole? 92% dos brasileiros queriam mudar de emprego. E aí o mais triste, mais alarmante: quase 14 milhões de pessoas no Brasil estão desempregadas no momento. São notícias que, quando a gente olha assim, abalam a nossa vida, não é? Aí você vai falar assim, honestamente, vendo esses números, você pode falar assim: pô, eu estou até espantado com isso. Se você nunca se deparou com essas coisas, mas aí você poderia até dizer isso mesmo: tá certo isso aí, pastor, eu estou nesse meio aí, eu estou nesse grupo que está insatisfeito com o meu trabalho, está insatisfeito com o que eu estou fazendo, estou insatisfeito com a minha vida. Isso eu estou falando dos trabalhadores. Aí eu posso falar até aquelas pessoas que não têm emprego. Sabe aqueles que estão em casa, que estão fazendo os trabalhos domésticos, ou o outro, fala assim: estou insatisfeito com a minha vida, com o trabalho, com isso, tudo que eu estou fazendo. Que não é só um emprego formal, ou um emprego para fora, tem muito emprego dentro de casa também, amém? O trabalho em si. Estou insatisfeito com o trabalho que eu faço. Estou insatisfeito com o trabalho que eu faço na igreja. É estranho isso. Quando nós começamos a expandir um pouco esse texto, eu posso falar assim: pastor, eu estou no lugar certo. O senhor está falando que eu estou precisando gerar milagre aí, no meu trabalho e na vida profissional, está no tempo certo. Eu estou nessa situação aí. Mas, irmãos, será que, como a gente leu, o texto de Efésios 3:20 diz que Deus é capaz de mudar as coisas. Ele é capaz de transformar todas as coisas nas nossas vidas. Ele é capaz de atender além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o poder de Deus para realizar nas nossas vidas. Não é tremendo isso? Mas, porém, eu e você precisamos entender como as coisas em Deus funcionam. Deus é capaz de mudar a nossa vida profissional? Sim. Deus é capaz de gerar um milagre no nosso trabalho? Sim. Nós já lemos isso. Mas eu e você precisamos entender como que Deus, ou o que a palavra de Deus espera de nós como trabalhadores. Você já se fez alguma vez essa pergunta? O que Deus espera de mim? Nessa área, naquela outra? E a mesma coisa que nós precisamos entender é o seguinte:
o que Deus espera de nós, ou o que a palavra de Deus diz sobre trabalho e sobre o comportamento que nós devemos ter no nosso trabalho. Amém? Eu gostaria de colocar um título nessa ministração aqui que diz assim: servo fiel. Vamos por hoje, está lá, ó. Servo fiel. E o Espírito Santo ministrou na minha vida sobre isso, e eu vou ler um texto que está lá em Efésios, capítulo 6, abra aí a sua Bíblia, Efésios, capítulo 6, a partir do verso 5, eu vou ler juntamente com vocês, eu gostaria que você guardasse aí, porque nós vamos ler alguns textos desse capítulo, vamos ver algumas, mas algum texto desse capítulo, alguns versículos aí, ó. O primeiro ponto que Deus espera de nós, como trabalhadores, é que nós sejamos ou cumpramos aquilo que nós acordamos. Amém? Toda vez que nós vamos fazer algum trabalho, nós acordamos algumas coisas, sim ou não? Sim. Olha só o que diz o verso 5 do capítulo 6 de Efésios, diz assim: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Até aí. Eu falo assim, mas pastor Marcelo, esse texto aqui está falando de escravo, você não está falando de trabalhador, não é? Você está falando de escravo aqui, esse texto Paulo está se referindo aos escravos, mas olha, eu vou trazer para o contexto aqui. Imagina o seguinte, meu irmão, o apóstolo Paulo estava diretamente falando aos escravos, a pessoas que tinham, naquele tempo, eram desprovidas de qualquer vontade. A vontade de um escravo estava toda direcionada à vontade do seu senhor. Porém, mesmo assim, o que Paulo recomenda para aqueles homens que tinham se convertido ao cristianismo, e uma vez eu vi uma ministração de um pregador que fala assim, que no começo, grande parte dos cristãos eram escravos, as pessoas que se convertiam eram escravos. Então, grande parte lá, por isso que o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, falou diretamente para eles, falou assim, olha, vocês precisam obedecer ao seu Senhor, como se estivesse obedecendo a Cristo. É importante a gente entender isso. O que significa isso? Mesmo que eles não tinham um acordo formal, eles tinham que cumprir aquilo que o Senhor deles tinha determinado. E a mesma coisa conosco também. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, a palavra de Deus cita a parábola dos 10 talentos. E nessa parábola, o Senhor chegou para os seus servos, 3 servos distintos, e entregou 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um outro discípulo. E deu uma ordem para aqueles discípulos de cumprirem, de multiplicarem aqueles talentos. Quer dizer, ele fez um acordo com aqueles servos. Eu estou te dando algo e vocês têm que multiplicar isso. A parábola diz que o primeiro que tinha recebido 5 talentos foi, multiplicou e granjeou mais 5 talentos. O segundo também foi lá, multiplicou os seus 2 talentos e recebeu mais 2 talentos. Esses 2 servos, na medida deles, Jesus na parábola diz que o Senhor deles falou, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Por quê? Porque eles tinham cumprido a direção que foi dada para eles. Eles tinham um acordo firmado. Multiplique. Eu vou embora, mas eu vou multiplicar. E o Senhor deles nem ficou lá, não ficou olhando. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não. Ele entregou e eles foram lá e cumpriram aquilo que eles fizeram. Eles cumpriram o acordado. Porém, um deles, o que tinha recebido 1 talento, a palavra de Deus fala que ele ficou com medo do Senhor dele. Enterrou e não multiplicou. Descumpriu o acordo firmado com o seu Senhor.
descumpriu o acordo firmado com seu patrão, descumpriu o acordo firmado na sua casa com relação ao seu trabalho, não foi fiel, não foi obediente, ele descumpriu. E o que aconteceu? A palavra de Deus fala que o Senhor dele veio, tirou aquele talento que ele tinha e entregou para aquele que tinha mais talentos. É importante para cada um de nós entendermos que a direção que é dada para Deus nas nossas vidas é de obedecer. Meu irmão, é difícil obedecer? É difícil obedecer? Mas a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É difícil cumprir os acordos que você faz. É importante a gente entender que no nosso trabalho, na nossa vida profissional, nós devemos cumprir os acordos firmados. Não tem como você, não tem como eu, termos sucesso na nossa vida profissional, no nosso trabalho, em qualquer área que seja, na igreja, em casa, se nós não cumprirmos o acordo. Se o marido fez um acordo com a esposa que aquele dia lá é o dia dele lavar a louça, lavar o banheiro, ele tem que cumprir, meu irmão, de fazer a comida e vice-versa com a esposa lá. Tem que cumprir. A gente às vezes despreza essas coisas. E aí depois nós olhamos para Deus e falamos assim: Deus, eu preciso de um milagre na minha vida. Amém? Outra coisa, o segundo ponto, Efésios 6:7 diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Gente, é importante a gente entender que tudo que vier às nossas mãos, tudo que nós vamos fazer, nós temos que pensar o seguinte: eu estou fazendo para Deus, eu não estou fazendo para o meu patrão, eu não estou fazendo para a minha família, eu não estou fazendo para o pastor, eu não estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo para Deus. Se Deus te pedisse para fazer alguma coisa, se Ele chegasse Deus com você lá, você estivesse lá na tua casa, no teu canto lá, no momento da tua oração, Deus aparecesse diante de você e falasse para você cumprir alguma coisa, como seria? O que você daria desculpa? Eu e você precisamos cumprir aqui. Isso é importante, esse é um princípio. É necessário servir aos homens como estivéssemos servindo a Deus. Este é um princípio fundamental que devemos aprender e exercitar. Quantos de nós já ouvimos esse versículo? Tem alguns aqui, irmãos, que já até pregaram sobre isso. Mas será que todos os dias, quando nós estamos fazendo aquelas tarefas, às vezes aquelas tarefas mais chatas, que fala, eu estou fazendo como se estivesse fazendo para Deus? Será que eu e você não estaríamos fazendo melhor? Eu e você precisamos entender que o nosso trabalho precisa agradar ao Senhor. Nós precisamos agradar ao Senhor. Devemos olhar e verificar se as nossas atitudes, ações e entregas, e nos questionar: nesse trabalho eu estou fazendo ou estou agradando ao Senhor? Estou fazendo o meu melhor ou estou fazendo só de qualquer jeito? Sabe, só para passar? Eu estou realmente me empenhando? É importante a gente entender isso. O livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, vai projetar e diz assim, tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, olha, é duro esse texto aqui, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eu comentei esse livro de Eclesiastes aqui, Salomão estava no fim da vida dele, né? Então ele estava meio azedo, ele estava meio amargo. Deus usou a vida dele para dar uns chacoalhões na nossa vida. Ele falou assim, tudo que vier nas tuas mãos é para você fazer com as suas forças. É importante a gente entender isso, porque assim a gente agrada a Deus. Em Provérbios 22, 29, a palavra diz o seguinte:
Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante aos de baixa sorte. Estava falando que é uma pessoa que se empenha em fazer as coisas. Tem algumas pessoas no ambiente de trabalho, quando está executando assim, que diz que aquela pessoa que se empenha mais, em fazer mais, tal, chamam até de papá-saco, não é? É polish em inglês. Quer dizer, que fica lá, mas gente, se eu e você estamos fazendo para Deus, a gente precisa fazer o melhor. Quem faz o melhor, quem está sempre em destaque, vão ser aquelas pessoas que vão sempre almejar e alcançarem postos maiores no seu emprego. Se você estiver fazendo um trabalho voluntário, um trabalho na igreja, com todo o seu empenho, você vai se destacar. Porque você está cumprindo o teu trabalho corretamente. Então, é necessário que para sermos, e é necessário que entendamos que para sermos bem-sucedidos nos nossos trabalhos e vidas profissionais, é de fundamental importância que o nosso foco seja agradar a Deus. E agradar a Deus, meu irmão, significa que eu e você devemos nos empenhar em fazer aquilo que chega às nossas mãos. Porque assim seremos abençoados. Viveremos e provaremos de toda sorte de bênçãos nos nossos trabalhos. Amém? Então isso é importante, meu irmão. Olha só. É necessário cumprirmos aquilo que acordamos. É necessário servirmos os homens como se estivéssemos servindo a Deus. E é necessário também, meu irmão, que você e eu respeitemos as pessoas com quem convivemos. Com quem nos relacionemos no nosso trabalho. Em Efésios 6:9, a palavra de Deus diz o seguinte, E vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, o vosso Deus está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha só, o apóstolo Paulo primeiro começa falando com os seus servos, com os servos, aqueles que estavam prestando serviço para os seus senhores. Mas aí, ele também vira a atenção e vira para os senhores, que naquela época, meu irmão, poderiam fazer o que bem entendiam com os servos. Os servos eram uma propriedade. Era considerado, se a gente for ver, tinha às vezes o mesmo valor, ou a mesma importância, ou os mesmos direitos do que um animal até, naquela época. Mas Paulo chega e fala assim, vocês precisam tratar bem aquelas pessoas. Eles são teus irmãos em Cristo. E olha só que Paulo não dá a direção assim, liberta eles. Não, ele não fala isso. Ele fala assim, trate bem eles, porque eles são servos, eles são teus irmãos, eles são filhos de Deus, eles são seus irmãos em Cristo. É importante a gente entender isso, meu irmão. Como nós estamos nos relacionando com as pessoas. É de fundamental importância isso. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, aquela pessoa fica pegando no meu pé, aquele fulano está lá, aquilo eu não resolvo, aquele meu cliente, aquele meu... Gente, eu e você temos condições de em Deus mudarmos as situações e nos relacionarmos corretamente com as pessoas. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 12, a palavra diz o seguinte, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como se malfeitores como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Eu e você temos que ser diferentes. Meu irmão, você no ambiente de trabalho,
você tem que ser reconhecido como alguém diferente. Amém? O seu comportamento não pode ser, o meu comportamento não pode ser o comportamento das mesmas pessoas, ou como o mundo diz. Nós precisamos fazer a diferença no meio. Como nos relacionamos, como falamos, com a nossa disposição. Sabe, aquelas pessoas que chegam no dia do pagamento e falam, lá vem o miserite, lá vem o cebolão, sabe, tem gente que fala assim, que é o pagamento, está amaldiçoando. Eu e você não podemos fazer assim. Ore pelo seu patrão, ore para aquele cliente seu que você acha que não está fazendo as coisas certas, ore para que Deus mude a direção, ore por aquele teu irmão, ou aquele teu colega de trabalho, que às vezes fica te impedindo ou te perturbando. Você tem Cristo, você tem o poder de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você pode mudar o lugar onde você está. Amém? Então, isso é importante. Eu e você precisamos respeitar as pessoas. Você tem respeitado as pessoas no teu trabalho voluntário aqui na igreja? Você respeita aqueles que estão ao seu lado, cumprindo? É necessário isso. Eu e você precisamos amar e respeitar. E Deus é tão grandioso, e Deus é tão maravilhoso, meu irmão. Esse texto que nós estamos lendo de Efésios, ele não começa no capítulo 6. Ele começa um pouco antes. Ele começa no capítulo 5, quando nós vamos entender lá a Bíblia. E ele começa basicamente num texto que está em Efésios 5, a partir do versículo 15, que diz assim, ó, vamos projetar aí, que ele fala assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Tudo isso é necessário, meu irmão. Deus não fez nada do que nós falamos antes, nós estamos ou viveremos sozinhos, muito pelo contrário. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, para nos auxiliar e viver e cumprir tudo aquilo que nós falamos aqui. Você não está sozinho. O maior ajudador, aquele que pode te orientar a todas as coisas, está em você, mora em você, está esperando o teu relacionamento, a tua pergunta, vamos falar assim, a sua disposição em pedir a orientação dele para a sua vida. Quantas vezes, meu irmão, eu e você vamos pelos nossos caminhos, pelo nosso entendimento, pelo que a gente acha, pelo que o mundo acha, quando quebra a cara, a gente fala, é Deus, Espírito Santo, vem me ajuda, resolve o problema aqui no meu trabalho. E é importante que a gente não faça dessa forma. É importante que todos os passos que eu e você dermos com relação à nossa vida profissional, ao nosso trabalho, sempre esteja alinhado à palavra de Deus e sempre à orientação do Espírito Santo de Deus. Ele é o maior coach para a sua vida, meu irmão. É verdade. Ter coach profissional é bom, mas com o Espírito Santo é melhor, gente. Você não precisa pagar nada. Jesus já pagou tudo lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Então nós precisamos entender isso e nós precisamos viver assim. Encha-se do Espírito Santo de Deus e viva o melhor no seu trabalho e na vida profissional. Amém? Por isso, entenda, meu irmão, Deus é poderoso para mudar toda a nossa situação profissional e as nossas relações do trabalho.
Nós estamos aqui falando hoje, Deus de poder, Deus de milagre. Deus vai fazer sim um milagre na sua vida profissional, meu irmão. Eu creio nisso, mas eu e você, nós precisamos entender que mesmo Deus sendo capaz de mudar, de colocar cada um de nós no rumo certo das nossas vidas, nós precisamos também nos ajustar. A palavra de Deus para nós hoje é que sejamos servos fiéis. Amém? Servo fiel. Eu e você estamos sendo servos fiéis? Entretanto, eu e cada um de nós precisamos entender a luz da palavra do Senhor, a esses poucos textos que a gente viu aqui, como está sendo o meu e o seu comportamento, meu irmão? Estamos sendo murmuradores? Não. Eu e você precisamos cumprir. Nós precisamos entender que precisamos ser obedientes e cumprirmos os acordos que firmamos. Meu irmão, não seja alguém que não cumpra os seus acordos. Precisamos respeitar as pessoas que estão conosco, estão ao nosso lado no nosso trabalho. Nós precisamos servir a Deus, servir aos homens, servir no nosso trabalho, como se estivéssemos servindo a Deus. Amém? Isso é fundamental para as nossas vidas. Isso é um entendimento que nós precisamos ter, meu irmão. E dependa do Espírito Santo de Deus, não somente das suas forças. Essa é a palavra de Deus para nós. Meu irmão, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Hoje é o dia de cada um de nós ajustarmos os nossos comportamentos com relação à nossa vida profissional e aquilo que Deus espera de nós. Nós não podemos mais viver da mesma forma como vivíamos. Aí você pode falar, pastor Marcelo, eu estou cumprindo tudo isso. Glória a Deus para a sua vida, meu irmão. Mas se não está cumprindo, se você ainda não está vivendo isso, se você está olhando para a sua condição agora e está falando, eu preciso ajustar algumas coisas, esse é o tempo de nós primeiros nos ajustarmos. Amém? Antes de nós nos colocarmos diante do Senhor, colocarmos os nossos pedidos, orarmos por os milagres das nossas vidas financeiras, nós vamos primeiro nos ajustar com Deus. Eu e você. Nós precisamos nos ajustar, olhar diante da palavra de Deus e falar, eu estou sendo realmente esse servo fiel? Preciso ajustar alguma coisa aí, na minha vida profissional, nas minhas relações de trabalho? É necessário fazer isso, meu irmão, para que a bênção de Deus encontre realmente lugar em nós. Amém? Por isso aí, você mesmo aí sentado, se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, é um tempo de você orar e se ajustar diante dele. E se ajustar para entrar debaixo da bênção, cumprindo os princípios da palavra de Deus. Eu e você precisamos estar seguindo a trilha, seguindo os princípios da palavra de Deus, em todas as áreas da nossa vida. No trabalho não é diferente. Por isso, que o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração, faça agora a sua oração. Se coloque diante de Deus. Faça o ajuste necessário. Se for necessário, se arrependa.